E aí, gente, voltei mais uma vez. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre como criar o nosso próprio mangá, tá certo? Aqui eu vou trazer algumas orientações sobre como eu vou querer a nossa atividade, como é que vai acontecer e o que eu quero que vocês tragam junto com a proposta, tá bom? E aí, antes de tudo, seria legal a gente entender o que é um mangá. Só que eu percebi pelo questionário diagnóstico, né, que vocês responderam, que muita gente já tem uma noção muito boa do que é mangá, sabe mais do que eu, muito provavelmente. Então, eu vou só dar uma pincelada só pra gente contextualizar, tá? Então, como vocês já sabem, os mangás realmente são tipos de história em quadrinhos, certo? E aqui no Ocidente a gente conhece como histórias em quadrinhos japonesas. Por quê? Porque elas têm traços e características muito expressivas, muito específicas. E lá no Japão é um tipo de mídia muito famoso, gente, bastante famoso. Tanto que lá a gente pode observar mangá de tudo quanto é gênero. Mangá de ação, mangá de aventura, vida escolar, romance, terror, suspense, sci-fi, mecha, enfim. Vários tipos de gênero para tantos públicos que são muito diversos, muito diferentes. Tem mangá para tudo quanto é público, tudo quanto é faixa etária, tá bom? Vocês sabem, eu acho que vocês têm noção disso. E aí, como vocês também comentaram lá no questionário que eu observei, realmente os mangás são muito conhecidos por conta dos animes, porque são os mangás que geram adaptações audiovisuais, né? Que a gente conhece como animes. Muita gente conhece primeiro o anime para depois conhecer o mangá. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características do mangá que o define, né, como um estilo próprio de HQ. Aqui eu trouxe essas características porque eu queria que vocês trouxessem pelo menos 2 ou 3 delas para os mangás que vocês vão produzir, tá bom? Então, a primeira característica que eu acho importante e que é muito marcante é a ordem de leitura, tá certo? Então, o anime, no caso o mangá, desculpa, ele vai ter uma ordem de leitura muito específica, diferente do que a gente observa aqui no Ocidente, dos gibis que a gente lê. Então, no mangá, ao invés de a gente ler da esquerda para a direita, começar a abrir o mangá e ler ele tradicionalmente, né? Da esquerda para a direita, bonitinho, seguindo essa ordem. No mangá, ao contrário. Então, você vai ler de trás para frente. No lugar de você abrir a frente do mangá, você vai estar abrindo a parte de trás. É confuso? É, inclusive até me confundi agora falando, mas espero que tenha dado para vocês terem uma noção. E esse texto ele vai ser organizado também da esquerda para a direita. Então aqui você vai ter um quadrinho que vai começar da esquerda, depois vai para a direita, volta para a esquerda. Então é justamente o contrário do que a gente conhece como gibi tradicional aqui do Ocidente, tá? E aí outra característica são as onomatopeias. Meu Deus, o que são isso? Acredito que vocês já sabem, né? Que são aquelas expressões, aquelas palavras que expressam alguma dor, algum sentimento. E no mangá eles trazem isso muito fortemente. É uma característica muito marcante nos mangás, tá bom? Então seria legal vocês trabalharem também com isso. E torna até mais expressivo, mais divertido a leitura do mangá. E a gente tem também o estilo do tracejado. Então, a gente observa no mangás olhos muito grandes, muito expressivos, bastante realmente volumosos, com brilhos. Então, os japoneses prezam muito por essa questão do olhar, né? Eles transmitem isso através dos mangás. E traços que são muito finos também, na maioria das vezes. São tracejados bastante exagerados, como a gente pode observar aqui nesse mangá, né, de Boku no Hero. Então, são características muito marcantes dessas obras. Coloração também. Isso aqui é um detalhe, mas é só para falar que vocês não precisam pintar seus mangás, tá bom? O mangá tradicional, ele é um mangá que ele é feito em preto e branco, justamente para evitar maiores trabalhos, né? Imagine só colorir um mangá com essa qualidade visual, é complicado. E também são impressos em materiais, em folhas de jornais que são mais baratas, né? Aqui só para ilustrar, acho que vocês viram essa cena no anime, tá? Essa é uma das primeiras cenas lá daquele anime, daquele episódio que a gente viu. E aqui a gente observa como ele é lido, né? Começa por aqui, aqui. Aqui a gente vê
que ele vai indo da esquerda para a direita. Então a gente lê primeiro esse quadrinho, depois este aqui, depois este e por fim este. É meio confuso, mas com a prática a gente vai conseguindo ler tranquilamente. Aqui vocês observam as famosas onomatopeias, as famosas expressões exageradas dos animes, né? A gente tem sempre bocas super grandes, expressivas, olhos que extrapolam, assim. Então, realmente, a gente observa aqui várias onomatopeias, várias expressões super exageradas de medo. A gente viu isso no anime e realmente isso vem desde o mangá. E com relação à nossa atividade, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, tá certo? A gente chamou essa atividade de oficina criativa de produção de mangás autorais, tá bom? Vocês vão encontrar como esse nome lá no Padlet e lá nos links que eu postar. Então, qual é o intuito da atividade? O que é que vocês têm que fazer? Bom, vocês vão produzir um mangá, uma historinha de mangá, na verdade. Não precisa nem ser um mangá inteiro, até porque não vai dar tempo. Mas eu quero que vocês façam um esboço com no mínimo 2 páginas, tá certo? Sobre uma história que vocês vão contar. Eu quero que vocês criem uma narrativa parecida com a narrativa que a gente observou até no anime Hataraku Saibou, que vocês observaram. E que vocês possam trabalhar também conceitos científicos, um ou mais conceitos que foram observados tanto durante a aula quanto durante o próprio anime, algo que chamou a atenção de vocês e vocês queriam trabalhar através de uma história. Quero que vocês separem em grupo de 3 componentes, pode ser em dupla também, né, já que eu vi que são poucas pessoas. E vocês vão postar esse material no Padlet, que eu vou postar o link para vocês colocarem, até o dia 21/10, até quarta-feira, tá bom? Pra gente, quando chegar nesse dia, a gente poder discutir, ver como foram as obras. Não se preocupe que eu não vou julgar, ninguém vai julgar vocês sobre qualidade de desenho e tudo mais. O que eu quero observar nessa atividade é justamente a capacidade que vocês tiveram de articular esse conhecimento, de trazer esse conceito de uma forma mais divertida, tá? E aí, eu quero que vocês pensem nessa pergunta. Quais situações do nosso cotidiano que os personagens de Cells at Work, que foi o anime que a gente viu, teriam que lidar e como vocês acham que isso aconteceria, tá certo? Por que eu quero que vocês se baseiem nessa pergunta para criar suas histórias? Justamente porque, eu comentei isso na aula, mas eu vou explicar melhor agora, que é porque no Japão eles têm uma realidade muito específica. Tem situações que realmente são muito parecidas com as nossas, né? Que vocês podem observar até assistindo outro episódio dos animes. Mas, por exemplo, tem episódio que eles estão lidando com uma intoxicação alimentar que a pessoa, né, o corpo humano, ingeriu peixe cru e junto com o peixe cru vem um parasita desse peixe. E aí eles têm que lidar com esse parasita, né, esse euminto. Só que aqui no Brasil isso não acontece muito, né? Quantas pessoas que vocês conhecem que acabam sendo parasitadas por um parasita que infecta peixe cru? Presente no peixe cru. Então é algo muito específico do Japão, né? Algo muito próprio do Japão. Aqui no Brasil a gente acaba se infectando por outros parasitas, como a lombriga, né? O ascaris, como o próprio asilostoma que a gente viu do Jacatatu, como esquistossomose. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem uma área de ocorrência de esquistossomose, que é aquela barriga d'água, muito grande. Então vamos trazer um pouco para a nossa realidade, né? Algo que a gente conhece, que a gente lida no nosso dia a dia. Da mesma forma, tem episódio que a pessoa se intoxica por pólen de cedro, ela tem uma alergia por pólen de cedro. E aí, no Brasil, a gente sabe que isso não acontece tanto. Lá no Japão, realmente isso é muito comum. Mas aqui a gente tem alergia por outras causas, por poeira, enfim, por outros tipos de substâncias. Tá certo? Então, vamos tentar procurar quais são as doenças, quais são as situações que a gente lida aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente lida com surtos de dengue, né? Quase todo verão. E lá no Japão isso não acontece. Então, acredito que vocês têm que buscar trazer para a nossa realidade essa historinha, tá certo? E trabalhar algum conceito que a gente viu. Pode ser relacionado às hemácias, glóbulos brancos, à própria circulação sanguínea, plaquetas, mecanismos de defesa do nosso corpo, tudo aquilo que a gente trabalhou durante a aula, tá certo? E que vocês podem ver também durante o anime. E aí eu quero que vocês postem isso, como eu comentei, no site do Padlet, tá? Que ele é um mural interativo, onde cada pessoa pode ir lá postar, comentar, postar foto.
E aí a gente vai ter acesso a essas produções de vocês, tá bom? Podem entrar tanto pelo QR Code como pelo link que eu vou disponibilizar, que vai estar aqui também. Não esquecer de postar até o dia 21, tá bom? Para ajudar vocês, eu trouxe aqui algumas ferramentas para quem curte essa parte de aplicativo, tecnologia, que é quase impossível, né, a gente não lidar hoje em dia. Eu trouxe o Jump Paint, o Manganame, o Id Paint, que são sites, aplicativos que vocês podem realmente fazer essas mangás de forma simples, bem rápida, para quem não curte muito desenhar, assim, para quem acha que não sabe, mas custa nada tentar, né? E para aqueles que não querem ter esse trabalho de baixar o aplicativo e fazer pelo aplicativo, não tem problema. Vocês podem desenhar também à mão e escanear ou tirar foto das suas páginas e postar lá no Padlet da mesma forma, tá bom? Que vai ser legal do mesmo jeito. Aqui alguns tutoriais, eu separei esse tutorial aqui, tá bom? Que aí vocês podem ir lá, assistir, dar uma conferida. E também vocês podem se inspirar em outros tutoriais no YouTube, que tem vários também, não se preocupe com isso. Eu acredito que vocês possam fazer rapidinho, são só 2 páginas no mínimo. Quem está inspirado e quiser produzir mais, fique à vontade. Eu vi que vocês curtem muito mangás e eu fiquei muito feliz de ver isso. Então, aproveitem para fazer essa atividade, eu acho que vai ser bem bacana, tá bom? E aí, como eu comentei, vocês podem utilizar personagens do Cells at Work, né? Já estão prontos, mas vocês podem utilizar também seus próprios personagens, podem ser inspirados, podem utilizar coisas realmente que venham da sua cabeça, da sua imaginação. Fiquem à vontade para produzir, tá bom? E, gente, é isso. Eu espero realmente que vocês curtam fazer essa atividade, tá bom? Não esquecer que a gente vai discutir um pouco sobre o que vocês produziram na quarta, mas fiquem tranquilos que vai ser uma experiência bem bacana. Não se preocupem com um desenho bonito, vocês não precisam ser mangakas, não precisam ser os criadores de Naruto, sei lá. Fiquem à vontade para produzir dentro dessa proposta, tá? De trabalhar conceitos através de uma história e que sejam conceitos próximos da nossa realidade, tá bom? E é isso, muito obrigada, eu vejo vocês na quarta. Até lá!